Tema da mensagem: providência divina. Repita isso comigo: providência divina. É isso que o Senhor vai fazer na sua vida hoje. Ele vai entrar com providência, mas não qualquer providência, uma providência divina, poderosa para mudar, para virar o seu cativeiro e te abençoar. Livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, assim diz o escritor sagrado: e ele, no caso aqui Elias, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se, e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Aleluia, que linda esta passagem. Oh, aleluia, providência divina. Eu queria lhe dizer algo, meu amigo. Não importa quantas vezes Deus já te usou, não importa o grau de experiência que você tem com Deus, ou até mesmo se em algum momento da sua vida você orou como orou Elias e caiu fogo do céu. Não importa, mesmo assim, mesmo que você seja uma pessoa desta maneira, você está sujeito a passar por situações difíceis, situações que aos teus olhos parecem intransponíveis, que você pensa: agora eu vou sucumbir, agora não tem mais jeito, agora eu vou ter que retroceder, agora eu serei envergonhado. Você já passou por um momento assim? Ou talvez você esteja passando por um momento assim. Eu já passei por momentos assim em minha vida, que embora eu seja um homem de fé, um homem que leio a Bíblia, um homem que ora, mas eu já passei por momentos que eu imaginei: desta vez não vai dar, desta vez eu vou sucumbir, eu acho que eu já fui longe demais. E eu vou ser franco com você, algumas vezes já pensei até em trocar coisas maiores, sonhos maiores de Deus, por sonhos menores. Já aconteceu isso com você? Por certo já aconteceu. E essa história de Elias, ela nos manda uma mensagem muito clara a respeito disso. Qual a mensagem, André? A mensagem é que ninguém é perfeito o tempo todo. A mensagem é que ninguém é forte o tempo todo. A verdade, a mensagem é que nós somos humanos, e nós estamos sujeitos a dias e a momentos que nós pensamos que vamos sucumbir. Haverá dias, e você não duvide do que eu estou lhe dizendo, em que você não terá vontade de prosseguir. Isso está acontecendo com Elias. E a mensagem é clara de Deus, porque no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele era como nós, ele era como você. E aí eu vejo duas verdades aqui absolutas. Primeiro, se Elias era como eu,
e Elias foi usado da maneira que foi, Deus está me falando, você também pode ser usado. Você também pode, Deus, fazer através da sua vida uma grande obra. Mas também o oposto é verdadeiro, que nós podemos sim passar aquilo que Elias passou. Momentos difíceis. Você sabe do que eu estou lhe dizendo. Você não é o único. Elias passou por isso. Sabe esses dias, e às vezes eu ouço, algumas pessoas chegam até mim, e elas estão passando um momento tão difícil, e eu digo para as pessoas, você precisa orar. Você precisa ler a Bíblia. E algumas pessoas me dizem, pastor, eu não tenho força nem para orar. Pastor, eu não tenho força nem para ler a Bíblia, pastor. Eu não consigo sequer cantar um cântico, pastor, porque a minha situação é muito difícil. Eu sei que essas pessoas estão sendo sinceras, mas o meu papel é instigá-las. O meu papel é orar por elas e estimulá-las a orar, a clamar ao Senhor. Mas há alguns momentos assim, e é necessário que nós entendamos isso, porque eu tenho muito medo de criar uma imagem de super-homens. Ninguém é super-homens. Sabe, eu quero ser franco com você, há dias que eu não estou com vontade de orar. Eu sei que eu preciso orar, e eu oro assim mesmo, do jeito que dá, mas tem dias que eu não quero ficar mais do que 5 minutos, do que 2 minutos, joelho dobrado. Eu sou humano, você é humano. E é essa mensagem primeira que eu vejo nesse texto, que um homem que orou e caiu fogo do céu, um homem que matou 450 profetas, um homem que orou e o menino ressuscitou, um homem que orou e a farinha e o azeite multiplicou, agora ele está numa situação que ele nem um anjo perto dele não levanta. Aqui é uma mensagem para mim e para você. Todos nós estamos sujeitos a passar por um momento como esse. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar dias que nós não queremos nem orar, não queremos nem cantar. Nós sabemos que temos que orar, nós sabemos que temos que adorar, porque não há outro Deus como o nosso Deus. Mas às vezes nós somos abatidos por tal ataque das circunstâncias, que nós ficamos assim. E eu quero dizer algo para você, Elias não foi o único grande homem de Deus que passou por uma crise. A Bíblia está cheia de exemplos para que nós entendamos que nós somos frágeis, sim. Foi o que Paulo disse no livro, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, disse Paulo: porém nós que temos este tesouro de Deus, não somos mais, preste atenção nisso, não somos mais do que vasos de barro que o guardam para mostrar que o poder supremo pertence a Ele e não a nós. Paulo está dizendo, nós somos vasos de barros, e o poder de Deus é que opera em nós e faz da gente, talvez, pessoas aos olhos de muitos especiais, pessoas que oram e cai fogo do céu, pessoas que oram e ressuscita mortos, pessoas que oram e faz e acontece multiplicação, mas entendamos, nós continuamos sendo vasos de barro. Vasos de barro, disse Paulo, e a primeira verdade desse texto que o Espírito Santo falou comigo é isso. Ele disse, não existe super-homem, todos são fracos, todos são frágeis, mas é o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, é a graça de Deus sobre nós a cada dia, é que tem nos colocado de pé. Aleluia, Jesus. Às vezes a circunstância nos envolve de tal maneira como envolveu Elias, e como eu dizia, Elias não foi o único grande homem de Deus que passou por uma crise. Há um homem, e segundo as palavras de Jesus, ele era o maior, ou ele foi o maior de todos os profetas. O nome dele? João Batista. No capítulo 11 de Mateus, versículo 11, olhe o que disse Jesus a respeito dele. Entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Ah, João Batista.
João Batista, que abriu mão da sua vida na cidade para viver no deserto. João Batista, que se vestia de maneira tão humilde. João Batista, que tinha uma pregação tão contundente que as pessoas vinham de longe para ouvi-lo, e ele pregava uma mensagem dura: corrija, ó raça de víbora, e essas pessoas se arrependiam e eram batizadas. João Batista que viu o Espírito Santo descendo como uma pomba. João Batista que ouviu a voz de Deus dizendo: eis o meu filho em quem tenho prazer. João Batista que teve a revelação dos céus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estou falando desse homem. Eu não estou falando do André, eu não estou falando de algum homem de Deus por aí, não. Eu estou falando de João Batista. Mas a Bíblia diz que um dia, por pregar a verdade, ele foi parar dentro do cárcere. E lá dentro do cárcere, esse homem entrou em crise. Ele mandou 2 dos seus discípulos irem até Jesus Cristo e perguntar a Jesus Cristo: o Senhor é aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? Sabe o que ele está perguntando? Se Jesus é o Messias, se Jesus é o Cordeiro de Deus, se Jesus é o Filho de Deus ou não. É a pergunta que ele está fazendo. O que está acontecendo com esse homem, André? Ele está no meio do deserto. Ele está no meio de um cárcere, ele está num momento de sofrimento, ele tem a sua visão escurecida pelas circunstâncias, ele tem a sua vida agora presa numa cadeia de dúvidas por conta do lugar aonde ele está. Agora Jesus Cristo dá uma resposta maravilhosa. A Bíblia diz no versículo 22 do capítulo 7 de Lucas, que Jesus Cristo disse assim aos discípulos de João Batista. Então Jesus lhe respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Olha, a chave está no começo desse versículo, quando Jesus Cristo diz assim: voltem a João Batista e anunciem a João o que vocês viram e o que vocês ouviram. O que vocês viram e o que vocês ouviram. Por que Jesus Cristo disse isso? Porque João Batista viu e João Batista ouviu coisas muito importantes. Ele viu o Espírito Santo descendo como uma pomba. Ele ouviu Deus falando que Jesus Cristo era o Filho dele. E então Jesus, como se mandasse um recado para João: ô João, já esqueceu do que você viu? Já esqueceu do que você ouviu, João Batista? Só porque agora você está dentro desse cárcere? Só porque agora você está no meio desse deserto? Ah, João, você não poderia esquecer o que você viu, você não poderia esquecer o que você ouviu. E aqui uma chave poderosa: nós precisamos lembrar dos testemunhos que nós ouvimos. Nós precisamos lembrar dos milagres e maravilhas que nós vimos, porque isso tudo são testemunhos de Deus para o tempo da adversidade. Os testemunhos de Deus vão nos sustentar no momento da adversidade, no momento do deserto, no momento em que tudo escurecer. Nós ainda temos a lâmpada da palavra de Deus para nos manter de pé e acreditando nesse Deus poderoso. Aleluia, glorificado seja o nome de Jesus Cristo. Disse o salmista no Salmo 119, versículo 2: bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e os que buscam de todo o seu coração. No versículo 24, disse ele também: os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Escute-me, na hora da adversidade, no meio do deserto, os testemunhos do Senhor serão os nossos conselheiros. As palavras,
as experiências, aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, é quem vai nos aconselhar no meio do deserto. Por isso, disse o Senhor Jesus Cristo aos discípulos de João: ei, diga para ele o que vocês viram e ouviram. Testifiquem para ele, porque aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu, parece que ele já esqueceu, por causa do cárcere que ele está colocado nesse instante. Assim também agora está Elias, porque Elias viu o fogo cair do céu. Elias ouviu Deus falando com ele na beira do riacho de Querite. Elias ouviu Deus falando com ele na casa da viúva. Elias viu Deus ressuscitando o menino que havia morrido. Agora era a hora dele buscar conselhos nesses testemunhos lindos que ele viu. Mas Elias não, a Bíblia diz que ele foi para o deserto, e ele assentou debaixo de um zimbro, e ele pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Veja o que está acontecendo com este homem. Ele está num quadro depressivo. A Bíblia diz que ele vai para o deserto. Ele começa a desvalorizar a si mesmo. Ele diz: eu não sou melhor do que os meus pais. Não, eu não sou melhor do que os meus pais. Ele agora não quer comer, o anjo precisa tocar nele 2 vezes para que ele coma. Ele só quer dormir, ele deseja morrer, ele está num quadro depressivo. E agora ele quer abandonar o projeto de Deus. Ele também perdeu o discernimento espiritual, porque logo em seguida, depois de entrar na caverna, ele diz para o Senhor Deus: só eu fiquei, e as pessoas estão querendo me matar. O Senhor disse: não, Elias, não é só você, tem mais 7.000 como você, que não se dobrou diante de Baal. Sabe, esse homem está conturbado, ele perde o discernimento, ele não se acha o bom o suficiente, ele não quer comer, ele só quer dormir, ele quer morrer. Ele se assentou debaixo de um zimbro. Um zimbro é uma árvore pequena, não tem muita sombra, mas foi o que ele encontrou no meio daquele deserto. Às vezes é assim, nós estamos no meio do deserto, e o deserto oferece para nós um lugarzinho para a gente se acomodar. Não é muito bom, mas é o que tem. E então agora ele está debaixo do zimbro, e a Bíblia diz que ele então, há uma sequência aqui, porque ele se assentou debaixo do zimbro, ele deitou debaixo do zimbro e ele dormiu debaixo do zimbro. Há uma sequência. Eu não sei em qual fase do teu deserto você está. Se você já sentou, se você já deitou, ou se você já dormiu, está dormindo nesse deserto. Pois eu estou aqui como um homem de Deus para lhe dizer: levanta, acorda, porque muito comprido será o seu caminho. Eu quero dizer para você que deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem. Não é para você parar aí, não é para você deitar debaixo de um zimbro, não é para você agora dormir nesse deserto, não. É só um tempo, é só uma fase, não é lugar de morada, é lugar de passagem, porque o teu lugar é na presença de Deus, é no lugar onde mana a terra de leite e mel, é ali que é teu lugar. Mas agora ele está deitado debaixo de um zimbro no meio do deserto. Eu estou falando com alguém que está assim: eu não sou melhor do que ninguém, eu já fui longe demais. Eu achei aqui um lugarzinho no deserto, eu achei aqui uma árvore, não é aquela árvore, mas tem um pouquinho de sombra, eu vou me acomodar aqui. O Senhor está dizendo: não, você não vai morrer neste deserto. Não, aí não é o teu lugar. Você não vai ficar parado aí. Eu tenho planos com você ainda. Tenho coisas em minha mente a seu
respeito. O plano que eu tenho com você não é para você morrer no deserto. Aleluia, glória a Deus. Escute o que eu vou te falar. Nós não podemos permitir que as circunstâncias moldem as nossas expectativas. Não, nós não podemos permitir. A nossa expectativa precisa vir da palavra de Deus. A nossa expectativa tem que vir da fé que foi gerada no nosso coração quando nós ouvimos a pregação do Evangelho. É daí que vem a nossa expectativa. Nós não podemos permitir que as circunstâncias moldem as nossas expectativas. Não. A palavra de Deus vai nos moldar. A palavra de Deus vai escrever no nosso coração. A palavra de Deus vai nos dar o norte. A palavra de Deus vai nos levantar. Porque Paulo disse: não andamos pela vista, mas andamos pela fé. É pela fé que nós andamos, aleluia, é pela fé, não pela vista, glória a Deus. E está ele deitado debaixo da arvorezinha dele que ele encontrou lá, aquele lugarzinho lá, deixa eu aqui, já está bom, eu vou morrer. Deus disse: não, aleluia, eu estou ouvindo Deus falando isso a teu respeito hoje. Não, você não vai parar aí. Você não vai morrer aí. O diabo mente. Oh, aleluia. Ele é o pai da mentira. E ele está mentindo. Ele está falando para você que tudo acabou. Ele está falando para você que você já foi longe demais. Ele está falando para você que a sua família não vai dar em nada. Escute-me. O diabo mente. O diabo mente. Ele está mentindo. Escute o Espírito da verdade que fala com você neste dia. O diabo mente. Ouça o Senhor. Dê ouvidos à verdade de Deus para a tua vida hoje. Ouça o Espírito Santo e creia nele. Aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Senhor. Elias está lá. Ele está no deserto, está pensando em morrer, mas a Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo. Oh, aleluia. O Senhor estava olhando para Elias. O Senhor está olhando para você, não tenha dúvida. Mesmo que você esteja no deserto, o Senhor está olhando para você. E conforme disse o salmista no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia. Ele é o socorro presente, aleluia. E naquele momento Deus estava olhando para ele, e Deus enviou um anjo. Deus entrou com providência. Escute isso, a providência divina muda todas as coisas. A providência divina muda todas as coisas. Vira cativeiro, pega aquele que está por baixo e coloca por cima. A providência divina muda todas as coisas, aleluia. Há uma providência chegando aí. Há uma providência de Deus para o teu deserto. Há uma providência de Deus. Foi o que disse Jó, quando ele estava todo ferido, coçando o seu corpo com cacos de telha, depois da sua mulher rejeitar ele, os seus filhos morrerem e ele perder tudo. No capítulo 19, versículo 25, disse Jó: eu sei que o meu Redentor vive e ainda se levantará de sobre a terra. Ele vai se levantar. Ele está dizendo: vem aí uma providência. Oh, aleluia. Vem aí uma providência. Ei, recebe essa palavra aí. Vem aí uma providência divina. Vem aí uma intervenção de Deus. Eu creio que Deus criou a humanidade, mas não abandonou a humanidade. Ele está olhando para os seus filhos. O profeta disse: os teus olhos não estão fechados, os seus ouvidos não estão fechados, a sua mão não está encolhida para que não possa salvar. Há um
Deus que está olhando por nós. E é um Deus que fará intervenções sempre que for necessário. Ele fará. Ele interviu na história do povo hebreu que estava no Egito, mandou 10 pragas e fez Faraó soltá-los. Aleluia. Ele interviu na vida de Josué, na batalha de Josué, parou o sol, parou a lua, para que Josué vencesse a batalha. Esse Deus, Ele faz intervenções, Ele fará intervenções, Ele fará uma intervenção na sua vida, na sua família, na sua casa, na sua igreja, no seu ministério. Deus fará uma intervenção, eu creio nisso. Ele é um Deus de intervenção. Ele interviu na cova dos leões, onde Daniel estava. Ele fechou a boca dos leões. Aleluia, Ele é um Deus de intervenção. Ele interviu no Monte Carmelo, segundo a oração de Elias, e mandou fogo do céu. Ele é um Deus de intervenção. Ele interviu lá no barco de Jonas, soprou um vento, chacoalhou o barco e salvou Nínive, que seria destruída. Ele é um Deus de intervenção. Eu creio nisso. Nós não estamos sós. Nós não estamos sós. Nós não estamos abandonados. Nós não estamos sozinhos nesse deserto. Deus estava com o povo no deserto. Ele estava todos os dias. Ele estava na nuvem. Todos os dias eles viam aquela nuvem sobre a cabeça deles. Todas as noites eles viam a muralha de fogo. Deus estava com eles. Deus estava com eles. Ele é um Deus de intervenção. Ele interveio na prisão de Paulo e Silas, quando eles cantavam e oravam por volta da meia-noite. Gerou um terremoto e os libertou. Aleluia. Ele é um Deus de intervenção. Ele interveio na prisão de Pedro, que estava prestes a ser morto por Herodes. Ele enviou o seu anjo, as prisões foram quebradas, então Paulo, ou melhor Pedro, saiu daquele lugar e foi livre. Pode acreditar, Deus vai fazer uma intervenção. Agora é maravilhoso a forma que Ele faz a intervenção na vida de Elias. Ele envia um anjo. A Bíblia diz que ele enviou um anjo. E Elias estava dormindo debaixo do zimbro. E então o anjo o tocou. O anjo o tocou. Aleluia. E disse: levanta e come. E quando ele olhou na sua cabeceira, viu um pão cozido e então uma botija de água. Ele comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E então o anjo tocou e veio ele pela segunda vez e disse: levanta e come, porque muito comprido te será o caminho. Sabe, há uma providência divina. E é interessante isso aqui, porque tem a simbologia do que eu estou falando esta noite, sobre o pão e sobre a água, porque o pão tipifica Jesus Cristo, ou a palavra de Deus. Em João 6,35 está escrito, Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. E a água, André, a água tipifica a pessoa do Espírito Santo. Capítulo 7 de João, versículo 37, disse o Senhor na parte B do versículo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E no versículo 39 diz, ele estava se referindo ao Espírito. A água tipifica o Espírito e o pão tipifica Jesus Cristo. Jesus foi alimentado também quando ele passou 40 dias no deserto e foi tentado. Ele foi alimentado por anjos, como agora um anjo alimenta a Elias. Glória a Deus.
um alimento espiritual. O Senhor manda para ele, é isso que tipifica aqui, um alimento espiritual. Deus sustentou o povo no meio do deserto por 40 anos com um alimento espiritual, com maná. Uma comida que eles não conheciam, um alimento que eles não conheciam, mas aquilo sustentou eles por 40 anos. Jesus Cristo, no capítulo 4 de Mateus, ele faz um paralelo entre o alimento natural e o alimento espiritual. Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Ele está falando que o homem pode comer pão, mas o homem pode comer da palavra de Deus e viver. Um alimento espiritual, aleluia, um alimento espiritual. E foi exatamente isso, porque se você ver o contexto, Elias comeu do pão e ele bebeu da água, mas a chave da sua reabilitação está justamente na palavra, que é tipificada pelo pão. A palavra tipificada pelo pão, que é ativada pelo Espírito Santo, que tipifica a água. Então Deus está falando isso, você está recebendo esta palavra, e o Espírito Santo trabalha nesta palavra, e te levanta, e te coloca de pé, e te arranca do seu deserto. Porque preste atenção, nós não lemos aqui, mas no versículo 1 do capítulo 19 de Reis, então a Bíblia diz que Jezabel, sabendo tudo que Elias fez, como matara 450 profetas, Jezabel mandou a ele uma palavra, uma ameaça. E na ameaça de Jezabel, disse então o mensageiro que falou com Elias, disse Jezabel, amanhã por essas horas você vai morrer. Então preste atenção, esta palavra, esta ameaça levou Elias para o deserto e consequentemente levou Elias para um quadro depressivo e consequentemente fez Elias desistir dos planos de Deus e querer morrer. O anjo visita e dá a ele pão e dá a ele água, mas o anjo deu a ele também uma palavra. Porque você precisa entender isso, enquanto você ouve essa pregação, o Senhor está trabalhando aqui dentro de você, no seu coração, lhe trazendo vida. Escute só, o anjo está dando pão para ele, está dando água para ele, mas libera para ele uma palavra. O anjo disse, ei, levanta e come, porque muito comprido será o seu caminho. Observe que esta palavra é o oposto da palavra que Jezabel disse. Jezabel disse, amanhã por essas horas você vai morrer. E isso foi o que causou aquele mal. Mas agora o anjo do Senhor vem com a incumbência de dar pão e de dar água para ele, como símbolo da palavra e do Espírito Santo, mas dá a ele também uma palavra contrária à palavra que o diabo deu a ele, que levou ele para aquela situação. A palavra é, muito comprido será o seu caminho. O anjo está dizendo, é mentira de Jezabel, é mentira do diabo, não é isso que Deus pensa a seu respeito. Deus quer te levar mais longe. Você não vai morrer agora, mas você terá uma vida longa, Elias, aleluia. E aí então acontece a cura, a restauração pela palavra. Oh, glória a Deus. A palavra de Deus banhada ao poder do Espírito Santo é um remédio e tanto, aleluia, é o melhor remédio que existe. A palavra banhada ao poder do Espírito Santo, ao convencimento do Espírito Santo, a interpretação do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo. Isso realmente é poderoso, aleluia. Deus lhe dá um alimento espiritual, glória a Deus. E a Bíblia diz no versículo 8, que ele levantou-se, pois, comeu e bebeu, escute isso, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. 40 dias, meu Deus,
40 dias caminhando. Não, isso não é possível. Não, um homem não pode, ele não consegue, ele precisa parar. Ele precisa parar, ele precisa dar um tempo, ele precisa deitar debaixo de uma árvore. Não. Ele recebeu uma comida espiritual, ele não precisa parar, ele pode ir em frente agora. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos acreditar que de Deus tem um alimento espiritual que nos dará uma força sobrenatural. De Deus há um alimento que nos fará alcançar o impossível. Qual é esse alimento? Que alimento espiritual é esse? É o maná que cai do céu, é a palavra de Deus, é o pão vivo que desce do céu. É exatamente isso, preste atenção nisso. Jesus estava andando sobre as águas. Ele é um homem espiritual e ele vive de maneira sobrenatural. Pedro está dentro do barco e Pedro pede a Jesus um alimento. Ele disse: se é tu, manda que eu vá ter contigo. E Jesus disse: vem. Ele recebeu de Jesus Cristo aquilo que ele precisava, ele recebeu uma palavra, ele recebeu aquilo que agora faz ele viver de maneira sobrenatural, ele fazer o impossível, é isso que eu estou dizendo. Então Pedro, segundo aquela palavra, ele sai do barco e anda sobre as águas. É exatamente isso. Quando você recebe o alimento espiritual de Deus, que é a palavra banhada pelo poder do Espírito Santo, então você pode fazer o impossível. Oh, aleluia! Foi isso que Elias fez. Ele caminhou 40 dias de dia e de noite, ele não parou no meio da noite. Você não precisa parar, diz o Senhor. Aquilo que eu coloco na tua vida, aquilo que eu te dou, dá capacidade de você ir em frente. Você não precisa parar. Ele não parou, ele caminhou 40 dias e 40 noites, e com a força daquela comida, ele realizou o impossível, com a força da comida que vem de Deus, não a comida natural, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esta palavra que sai da boca de Deus, ela então te dá uma capacidade sobrenatural. Oh, aleluia, aleluia. Oh, Jesus é maravilhoso. E então ele caminhou 40 dias e 40 noites. Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai sem comer e sem beber. Não, André, não. Alguém mentiu com relação a isso. É impossível um homem ficar 40 dias sem beber. Sem comer tudo bem, mas sem beber não dá. Pois ele estava na presença de Deus. Ele estava cheio de comida espiritual. Ele não precisou beber. Oh, aleluia. Eu estou falando aqui de um Deus que dá uma comida, e essa comida é a palavra dele banhada ao Espírito Santo, que então faz com que você suporte coisas que você naturalmente não suportaria. É isso que acontece. Elias, então, a Bíblia diz, cheio do Espírito Santo, ele correu mais do que os cavalos de Acabe. Aleluia, glória a Deus. Sansão, cheio do Espírito Santo, matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Oh, isso é sobrenatural, algo gerado pelo poder do Espírito Santo. Por isso disse Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, disse Deus a Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Oh, aleluia. Nós somos fracos, mas Deus é forte. Nós não sabemos de nada, mas Ele é a própria sabedoria. Nós temos medo, mas Ele é a nossa coragem, quando Ele se manifesta em nós através da sua palavra. Aleluia, glória a Deus. E com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. É uma cadeia de montes, onde está também o Monte Sinai, o monte de Deus. Ele chegou até lá, ele chegou até a presença de Deus. E então o Espírito Santo fala algo no meu coração. O alimento que vem de Deus fará você passar pela prova, e você vai chegar até o final. Até o final. Foi o que Paulo disse na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. Eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Acabar a carreira é chegar até a linha
da chegada, é passar a linha da chegada. Paulo disse: eu consegui cruzar essa linha, eu fui até o final, aleluia. Por quê? Disse ele aos filipenses: porque eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Você vai terminar a carreira, ele passou pela prova, e exatamente isso. Ele passou por toda aquela prova. A prova vai levar o crente para mais perto de Deus. A simbologia aqui também, 40 dias, o número 40 na Bíblia tipifica a prova. Ele passou pelos 40 dias andando de dia e de noite, e ele subiu no monte de Deus. Então a simbologia é essa: a prova vai nos levar para mais perto de Deus. E vou dizer algo a vocês: a prova separa os homens dos meninos. A prova revela a nossa essência. A prova mostra se nós estamos na rocha. A prova mostra se nós amamos a Deus. A prova leva um crente para mais perto de Deus. Mas a mesma prova leva um ímpio para mais longe de Deus. Tem esse efeito. Você quer conhecer o material? Coloca ele no fogo. Você quer conhecer do que você é formado? Coloca no fogo. A palha no fogo ela queima. O ouro no fogo refina. É no fogo, é na aflição, é na prova que nós revelamos do que somos feitos. E é na prova que um crente chega mais perto de Deus. É na prova. Ele atravessou os 40 dias, subiu o monte de Deus, chegou até a presença de Deus. Ei, não morre nesse deserto não para nesse deserto não, meu irmão. Vai firme, atravessa essa prova. Esse alimento que Deus te dá hoje, você vai atravessar essa prova e você vai subir no monte de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero terminar esta mensagem falando algo sobre os anjos, porque nós vemos aqui claramente um anjo agindo em favor de Elias. Eu creio no ministério dos anjos. Sabendo que tudo que eles fazem pela ordem de Deus. Então, os anjos não é o centro da nossa atenção. O centro da nossa atenção é Cristo Jesus, na pessoa de Deus, do Espírito Santo. Esse é o nosso foco, mas a Bíblia faz nós acreditarmos no ministério dos anjos. O próprio Salmo 91, versículo 11 diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. O Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. O Senhor enviou o seu anjo no deserto e deu a Elias um alimento espiritual. Deus enviou o seu anjo na cova dos leões, que fechou a boca dos leões para que Daniel não fosse morto. Deus enviou um anjo na cadeia e tirou Pedro para que Herodes não o matasse. Deus enviou o seu anjo no jardim do Getsêmani para fortalecer Jesus Cristo, que suava gotas de sangue. Deus enviou o seu anjo no deserto para servir ou alimentar Jesus Cristo depois de ser tentado. Eu creio no ministério dos anjos. E creio que os anjos trabalham segundo as ordens de Deus para nos ajudar. E eles fazem intervenções. Eu acredito nisso. Talvez o anjo do Senhor vai visitar a tua casa hoje, esta semana, aquela causa, porque o Senhor é um Deus de intervenção. Eu quero terminar com o texto de Atos, capítulo 12, versículo 7, que é o texto em que Pedro foi liberto por um anjo. Se você puder, acompanhe, por favor, esse texto. Coloque esse texto, por favor, na tela, amados. Atos 12, 7. Olha o que está escrito. De repente, eu gosto muito disso. De repente, volte para mim um minuto.
De repente, o Senhor manda um anjo hoje. De repente, o Senhor abre uma porta amanhã. De repente, o Senhor faz alguém lembrar de você. De repente, enquanto eu prego, aquele caroço que era motivo da sua preocupação sumiu. De repente, o Senhor está visitando o teu filho hoje e mudando o coração daquele menino para que ele busque o Senhor. De repente, diz a palavra, de repente, uma luz intensa brilhou na cela, aleluia. Ele estava preso, mas de repente uma luz intensa brilhou na cela e um anjo do Senhor apareceu, aleluia. Eu fico pensando nisso. Imagine vocês, ele está preso. Tiago já havia sido morto por Herodes, ele está esperando o momento de morrer também, porque ele sabe que Herodes já matou Tiago. Ele está pensando, amanhã eu vou morrer. Pedro estava pensando nisso, amanhã eu vou morrer, como Tiago foi morto, eu também morrerei. Mas de repente, aleluia, eu amo isso, de repente uma luz intensa brilhou na cela, na sua cadeia, e o anjo do Senhor apareceu, aleluia. Glorificado seja o nome do Deus da intervenção. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que está olhando para a necessidade dos seus servos. De repente, o anjo apareceu e tocou no lado de Pedro para acordá-lo. Olha como isso é similar ao que aconteceu com Elias. E disse, depressa, levanta-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse, vista-se e calça sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Passaram o primeiro, os segundos postos de guarda, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Eu preciso falar sobre isso. Olha só aqui o anjo diz para ele, calce as sandálias, se vista, agora pegue a tua capa. Parece loucura, você está dentro de uma cadeia, mas agora o anjo está mandando você se arrumar, que você vai sair da cadeia. Você crê nisso? Comece a se preparar, porque você vai sair desse deserto. Comece a se preparar, porque você vai sair dessa cadeia. Se prepare, faça como Bartimeu, que quando Jesus chamou ele, não teve dúvida, jogou a capa fora. Ele disse, eu não vou usar mais essa capa de esmolante não, porque o Senhor está me chamando. Então a palavra para você, ó crente, se prepare, coloque as suas sandálias, se prepare, porque o Senhor vai tirar você dessa situação. Se prepare, porque quando esse tempo passar, o Senhor vai virar o cativeiro. Se prepare, o anjo diz, coloque as suas sandálias, vista a sua capa. E a Bíblia diz que Pedro obedeceu. Obedeça o Senhor, aleluia. E então quando ele começa a seguir o anjo, e aqui fala do movimento espiritual que vai nos levando na direção que Deus quer. Quando ele começa a andar, o portão, e deveria ser um grande portão de ferro, todo blindado, eu não sei como era, mas a Bíblia diz que o portão abriu sozinho. O portão se abriu, aquilo que o prendia se abriu sozinho. Conforme ele se movimentava em direção ao portão, o portão se abria. E então o Espírito Santo mandou lhe dizer, vai, pode ir, vai na direção, vai abrir a porta. O portão vai se abrir, vai ter um escape, vai ter uma saída para isso tudo. Apenas você vai nessa direção. O portão se abriu e por fim Pedro caiu em si e disse, é verdade mesmo, o Senhor enviou seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam fazer. O Senhor enviou seu anjo. Vamos terminar com Salmo 107, versículo 13. Eu preciso ler esse versículo. Até aqui estava ótimo, mas eu não posso terminar sem ler esse versículo. E nós vamos cantar depois Noites Traiçoeiras, amém? Noites Traiçoeiras, eu quero cantar essa canção para que você entenda, depois que eu explicar esse versículo aqui. Preste atenção aqui, Salmo 107, versículo 13, diz,
Então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Aleluia, eu gosto disso. Aleluia. Tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Aleluia, isso é revelação pura. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Ei, está difícil clamar? Se esforce hoje, abra a tua boca, levante a sua voz ao Senhor, clame, Ele te ouvirá, creia, Ele te ouvirá. Essa palavra te dá embasamento, essa palavra gerou a fé no teu coração. Clame ao Senhor, Ele te livrará das suas dificuldades, Ele tirará você das trevas, da sombra da morte, Ele quebrará as suas prisões. Acredite nisso, clame ao Senhor, clame ao Senhor. Há uma providência divina vindo sobre a sua vida hoje, e mesmo que as noites sejam traiçoeiras, Ele te trouxe até aqui, Ele te trouxe até aqui, porque Ele quer te libertar, porque Ele quer fazer algo grande em sua vida.